Sem Jesus, o que seria de nós? Essa pergunta ecoa no silêncio da alma, nos momentos mais frágeis da vida, quando as certezas se abalam e o chão parece sumir sob os nossos pés. É uma pergunta que vai muito além da religião. É uma reflexão profunda sobre a própria essência da esperança, do propósito e do amor. Imagine por um instante um mundo onde esse nome nunca tivesse sido pronunciado, onde a história não tivesse sido interceptada por sua chegada, onde o seu exemplo de amor radical, de perdão incondicional e de sacrifício supremo nunca tivesse existido. Que sombras povoariam nossa história? Que vazio habitaria nosso conceito de graça? Hoje, vamos mergulhar nessa reflexão não para causar medo, mas para iluminar, com profunda gratidão, a revolução de significado que ele trouxe para a nossa existência. Sem Jesus, o nosso maior medo, a morte, seria um ponto final absoluto, um abismo escuro e silencioso, do qual ninguém jamais retornou para nos contar o que há do outro lado. Seria o fim da linha, a dissolução completa, a separação eterna sem apelação. Toda a vida seria, inevitavelmente, uma marcha lenta e inexorável em direção ao nada. A dor da perda de um ente querido seria insuportável, sem a menor fagulha de esperança de um reencontro. A nossa própria mortalidade seria uma sentença de terror, não uma transição. Mas Jesus entrou nesse abismo e o transformou. Ele pisou no território da morte e desarmou o seu poder. Ele nos deu a ressurreição não como um conceito filosófico, mas como uma promessa concreta. Sem Jesus, o perdão seria uma transação rara e frágil, baseada puramente no mérito. Perdoaríamos apenas aqueles que merecessem, que se arrependessem o suficiente, que pagassem por seu erro. E o que dizer dos nossos próprios erros? A culpa que carregamos por machucar os outros, por falhar conosco mesmos, seria uma carga eterna. Não haveria absolvição verdadeira, apenas uma tentativa fútil de compensar ou de enterrar a culpa no fundo do psique. Viveríamos eternamente assombrados pelos fantasmas do nosso próprio passado, sem nenhum meio de redimir verdadeiramente nossas histórias. A graça, receber um amor que não merecemos, seria um conceito inexistente, substituído pela cruel e inflexível lei da causa e efeito. Sem Jesus, o nosso valor intrínseco estaria permanentemente atrelado à nossa utilidade, à nossa produtividade, ao nosso sucesso. Seríamos amados enquanto somos úteis, descartados quando nossa utilidade chegasse ao fim. Em um mundo sem a cruz, a ideia de que cada pessoa tem um valor infinito, simplesmente por existir, por ser uma imagem e semelhança do Criador, não existiria. Os fracos, os idosos, os doentes terminais, os deficientes, seriam vistos como um fardo, não como tesouros. A compaixão seria substituída pela eficiência, a dignidade humana, um conceito negociável. Jesus, ao tocar os leprosos, ao valorizar as crianças, ao honrar as mulheres em uma cultura que as inferiorizava, redefiniu radicalmente o que significa ter valor. Sem Jesus, o sofrimento seria apenas um absurdo aleatório, uma cruel roda da fortuna sem sentido algum. A dor não teria propósito redentor, seria apenas um mal a ser evitado a todo custo ou, quando inevitável, suportado com amarga resignação. Não haveria um companheiro divino que caminha conosco dentro da fornalha, que chora conosco ao lado do túmulo, que transforma nossas feridas mais profundas em fontes de empatia para curar os outros. A narrativa da nossa vida seria de tragédia para tragédia, sem a possibilidade de uma alquimia divina que transforma a maior das dores na maior das forças. O sofrimento, sem a perspectiva da cruz, é apenas sofrimento. Sem Jesus, a ideia de amar os inimigos seria considerada a mais profunda das loucuras. O código moral natural do mundo é olho por olho, dente por dente. Amamos quem nos ama e odiamos quem nos odeia. Jesus introduziu um código ético impossível, sobrenatural. Ele nos chamou para abençoar os que nos perseguem, para oferecer a outra face, para amar incondicionalmente. Sem ele, não teríamos sequer o conceito desse amor ágape, desse amor que decide amar mesmo quando não há reciprocidade. O mundo seria um lugar muito mais vingativo, mais rancoroso, mais dividido. A revolução do amor radical, que derruba muros de hostilidade,
nunca teria começado. Sem Jesus, a solidão cósmica seria a nossa realidade definitiva. Seríamos frutos do acaso, poeira estelar consciente, vagando em um universo indiferente e vasto. Nossos gritos de "por quê?" ecoariam em um vácuo sem resposta. Nossas aspirações mais profundas por justiça, por eternidade, por significado, seriam apenas ilusões da nossa mente, sem qualquer correspondência na realidade. Seríamos náufragos em um mar sem chore, sem farol, sem esperança de resgate. A maior de todas as perguntas, mas Deus se importa, teria uma resposta negativa e esmagadora. Jesus é a prova definitiva de que Deus se importa. Ele é o Deus que desce, que se inclina, que chora, que sangra, que ama. Sem Jesus, a história da humanidade seria uma narrativa ininterrupta de poder corrompido, de impérios que se erguem sobre ossos e depois caem, de ciclos intermináveis de violência e opressão. A ideia revolucionária de que o verdadeiro poder está no serviço, de que o maior deve ser o servo de todos, nunca teria sido pronunciada. Líderes seriam apenas tiranos ou benfeitores condescendentes, mas nunca aquele que pega uma toalha e uma bacia e lava os pés de seus seguidores. O conceito de liderança servidora, que transformou nações e culturas, brotou diretamente do exemplo de Cristo. Sem ele, o poder continuaria sendo apenas força bruta. Sem Jesus, a nossa busca por Deus seria uma escada infinita, que tentamos subir com as próprias forças, sempre escorregando, sempre falhando. Seria uma religião de esforço humano, de tentativas fadadas ao fracasso de alcançar um padrão divino inatingível. A ansiedade espiritual seria nossa companheira constante. Será que eu fiz o suficiente? Será que eu sou bom o bastante? Jesus inverteu completamente a direção. Ele não é a escada que subimos, ele é a escada que Deus desceu até nós. A religião é o homem tentando alcançar Deus. Jesus é Deus alcançando o homem. Sem ele, viveríamos sob o fardo esmagador da performance religiosa. Sem Jesus, a ideia de recomeço não existiria. Erros do passado nos definiriam para sempre. Um fracasso seria uma marca permanente, uma identidade da qual não poderíamos escapar. A palavra redenção não faria parte do nosso vocabulário. Não haveria a possibilidade de nascer de novo, de ter uma página em branco, de ter as transgressões lançadas no mar do esquecimento divino. Viveríamos presos às nossas piores decisões, sem a libertação do perdão que restaura não apenas nossa posição perante Deus, mas nossa própria autoimagem. Jesus é o grande restaurador de histórias. Sem Jesus, o universo seria belo, mas mudo. A criação seria uma obra de arte magnífica, mas sem a assinatura do artista. A natureza nos falaria de poder, mas não de caráter, de complexidade, mas não de amor. Jesus é a palavra viva que nos permite decifrar a assinatura de Deus em cada pôr do sol, em cada galáxia, em cada DNA. Ele é a lente que traz a vida into foco, revelando que por trás da beleza do mundo está um Pai amoroso que se deleia em nos presentear com maravilhas. Sem ele, a criação seria um espetáculo impressionante, mas solitário. Sem Jesus, a justiça que almejamos seria sempre imperfeita, parcial e corruptível. Nossos sistemas legais, por melhores que sejam, são falhos. A verdade pode ser distorcida, os inocentes podem ser condenados, os culpados podem escapar. Não haveria a promessa de um dia onde toda lágrima será enxugada, onde toda injustiça será corrigida, onde toda verdade será revelada sob o perfeito juízo de Deus. A revolta que sentimos diante da maldade impune ficaria sem resposta, transformando-se em desespero. Jesus, como o justo juiz, é a garantia de que o universo não é um lugar de moralidade arbitrária. Há um padrão final e ele será executado. Sem Jesus, a comunidade perfeita, a igreja em seu ideal, não existiria. Seríamos apenas indivíduos isolados, ou tribos unidas por interesse ou sangue. A ideia de uma família formada não por laços biológicos, mas por um espírito comum, onde judeu e grego, escravo e livre, homem e mulher são todos um, seria inimaginável. A reconciliação profunda entre povos, a unidade na diversidade, tem sua semente plantada no Evangelho. Sem ele,
os muros de separação permaneceriam intocados e a humanidade continuaria fragmentada em 1000 pedaços. Sem Jesus, a nossa fraqueza seria apenas fraqueza. A vulnerabilidade seria uma vergonha a ser escondida, um sinal de inadequação. A cultura nos mandaria mascarar nossas dores, projetar força constantemente. Não teríamos a revelação paradoxal de que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, que é quando estamos quebrados que Ele mais se aproxima, que confessar nossas falhas uns aos outros não é sinal de fracasso, mas o caminho para a cura autêntica. Jesus valorizou a humildade de espírito e não a autossuficiência arrogante. Sem Jesus, a arte, a música e a literatura seriam radicalmente mais pobres. Pense na imensidão de obras-primas que foram inspiradas por ele. A música de Bach, a arte de Michelangelo, a literatura de Dostoiévski. A história da cultura ocidental, para o bem ou para o mal, é inextricavelmente ligada à sua figura. A profundidade do drama humano, a tensão entre o céu e o inferno, a luta entre redenção e queda, temas que alimentam as maiores obras de arte, encontram sua expressão mais profunda na narrativa de Cristo. Sem ele, nossa expressão cultural seria significativamente mais rasa. Sem Jesus, a ciência como a conhecemos talvez nem existisse. A crença cristã em um Deus racional, que criou um universo ordenado e inteligível, deu aos primeiros cientistas a confiança de que as leis da natureza poderiam ser descobertas e compreendidas. A ciência floresceu em solo cristão porque os pioneiros acreditavam que estavam pensando os pensamentos de Deus depois dele. Sem essa base metafísica, o universo poderia ser visto como caótico e imprevisível, não merecendo uma investigação sistemática e dedicada. Sem Jesus, o conceito de sacrifício por um bem maior seria distorcido. Poderia ser um sacrifício por uma ideologia, por uma pátria, por uma causa, mas muitas vezes essas causas são falíveis e até malignas. O sacrifício de Jesus foi único, o totalmente inocente morrendo pelos totalmente culpados por puro amor. Esse ato define e purifica toda a nossa compreensão de sacrifício. Sem ele, o ato de dar a vida por outro poderia ser visto como um trágico acidente do destino, e não como o ápice do amor heróico e divino. Sem Jesus, o futuro seria, na melhor das hipóteses, incerto. Nossas melhores esperanças estariam depositadas em frágeis progressos humanos, que podem ser varridos por uma guerra, por uma pandemia, por uma catástrofe. Não haveria um firme fundamento de que, no fim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não haveria a bendita esperança da sua volta, a expectativa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, nem luto, nem pranto. Nossa visão de futuro seria limitada aos horizontes terrenos, sem a âncora da eternidade. Sem Jesus, o que seria de nós? Seríamos órfãos cósmicos, navegando à deriva em um mar de incerteza, carregando o fardo esmagador da culpa sem absolvição, enfrentando a morte com terror, não com esperança, vivendo vidas de performance, nunca de graça, amando condicionalmente, nunca incondicionalmente, buscando um Deus distante, em vez de correr para um Pai amoroso. A resposta à pergunta, sem Jesus, o que seria de nós, é simplesmente, estaríamos irremediavelmente perdidos. A escuridão seria absoluta, o silêncio ensurdecedor. Mas graças a Deus essa não é a nossa realidade. Ele veio, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou. E por causa disso, temos esperança, temos perdão, temos propósito, temos vida e vida em abundância. Então a pergunta final não é mais, o que seria de nós sem ele? Mas o que você vai fazer com ele? Essa decisão é pessoal, é intransferível, é a decisão mais importante da sua vida. Ele já fez a parte dele. Agora, ele bate à porta do seu coração. Você vai abrir? Você vai convidá-lo para entrar? A escolha é sua, e essa escolha define tudo. Não adie, não racionalize, apenas receba. Hoje é o dia. Obrigado, Pai. Obrigado por me ouvir e por me fortalecer. Agora a oração termina, mas a ação começa. E eu tenho uma missão para você que está me assistindo. Não seja apenas um espectador da sua própria vida. Esta fé que nós declaramos agora precisa de pernas para andar.
Então eu te desafio. Qual é o primeiro passo, mesmo que mínimo, que você vai dar ainda hoje em direção ao seu milagre? Vai ser uma ligação que você está evitando? Um e-mail que você precisa enviar? Um perdão que você precisa pedir? Um projeto que você vai iniciar? Comente aqui embaixo e me diga qual é o seu passo de fé. Escreva "Eu vou" e declare o que você vai fazer. Vamos nos incentivar uns aos outros. E se este momento te fortaleceu, compartilhe da oração com alguém que também precisa derrubar obstáculos hoje. Não clique em sair ainda. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder a oração de amanhã. A vitória já é sua. Agora levanta, vai e conquista. Em nome de Jesus, amém.